O momento em que Kim Jong-un e Volodymyr Zelensky se encontraram no palco para o debate internacional parecia carregar uma tensão que ia além das palavras. Zelensky iniciou seu discurso com uma força que não vinha apenas da posição de líder de um país em guerra, mas da dor que atravessava seu povo. Ele falou de vidas perdidas, de cidades destruídas e do preço alto que a humanidade paga quando o diálogo falha. Sua voz carregava a urgência da paz, o desejo sincero de encontrar uma saída que não envolvesse mais sangue, e ao mesmo tempo um apelo direto aos corações endurecidos daqueles que poderiam decidir o destino de milhões. Zelensky expôs a necessidade de compreensão e respeito mútuo, insistindo que a segurança de uma nação jamais deve ser garantida pela opressão ou pelo medo constante do outro. Ele detalhou o sofrimento dos civis, as famílias separadas e o impacto devastador nas gerações futuras, apontando para um futuro onde o diálogo deve prevalecer sobre as armas. Do outro lado, Kim Jong-un mantinha uma postura imperturbável. Seus olhos revelavam uma frieza calculada, uma defesa inabalável de sua visão para a Coreia do Norte. Ele respondeu com firmeza, destacando que a soberania e a segurança nacional são direitos inegociáveis e que qualquer proposta de paz deve partir do respeito irrestrito a esses princípios. Kim mencionou ameaças externas que seu país enfrentou ao longo dos anos, ressaltando que sua determinação não poderia ser abalada por discursos que ignorassem as realidades de seu povo. Suas palavras, carregadas de uma frieza que parecia quase um aviso, deixaram claro que a negociação não seria fácil nem imediata. A tensão entre as posições foi sentida por todos no auditório, um equilíbrio delicado entre a esperança e o ceticismo, entre a necessidade urgente de entendimento e a desconfiança histórica que permeava aquela relação. Zelensky, percebendo a dificuldade de quebrar o gelo, voltou a apelar para a humanidade por trás dos títulos e das bandeiras, destacando que por trás de cada decisão política existem vidas que poderiam ser poupadas se a diplomacia prevalecesse. Ele lembrou que a paz verdadeira exige coragem para superar o passado e abrir espaço para o diálogo honesto, sem ameaças veladas. Porém, a resposta de Kim foi medida, direta, sem concessões aparentes, reforçando que sua prioridade absoluta era a proteção de seu povo e a manutenção da estabilidade interna, deixando claro que nenhuma mudança poderia acontecer sem garantias sólidas e respeito total à sua autoridade. A conversa seguiu com essa força contrastante, criando uma atmosfera onde cada palavra tinha o peso de um futuro incerto. A audiência acompanhava cada troca com atenção, sentindo a gravidade daquele momento que podia definir os rumos das relações internacionais e o destino de milhões. O encontro entre esses dois líderes, tão distintos em postura e objetivos, tornou-se um espelho das complexidades do mundo atual, onde o diálogo ainda é a ferramenta mais poderosa para evitar o caos, mesmo quando as vozes são frias e os corações parecem distantes. A cena final daquela parte do debate deixou no ar a certeza de que a caminhada para a paz seria longa e cheia de desafios, mas também que nenhum caminho seria possível sem o confronto direto entre essas verdades opostas. A ligação entre as intenções de Zelensky e as defesas de Kim criou uma tensão que só poderia ser resolvida pelo próximo capítulo daquele encontro histórico. A atmosfera dentro da sala de conferências permanecia carregada de uma tensão palpável, quase elétrica, enquanto os holofotes continuavam a iluminar o palco onde Kim Jong-un e Volodymyr Zelensky mantinham seus olhares fixos, cada um sustentando a postura que definia suas convicções e estratégias. A plateia, composta por diplomatas, jornalistas e líderes mundiais, observava atentamente, ciente de que cada palavra proferida poderia alterar o equilíbrio delicado entre a esperança de paz e o risco de uma escalada ainda mais perigosa. Zelensky retomou a palavra, agora com uma intensidade renovada, buscando tocar não apenas a razão, mas o sentimento daqueles que escutavam. Ele descreveu detalhadamente as cidades devastadas da Ucrânia, os rostos das crianças que perderam suas casas e a sensação constante de insegurança que acompanha cada dia vivido sob a sombra da guerra. Seu tom carregava a urgência da experiência real, da vivência dolorosa que ninguém poderia ignorar. Ele ressaltou que a luta não era apenas pela sobrevivência física, mas pela preservação dos valores humanos, da liberdade de viver sem medo e da necessidade imperativa de encontrar caminhos para o diálogo que não passassem pela violência.
Zelensky falou ainda sobre os esforços feitos por seu governo para manter canais abertos de comunicação, apesar das dificuldades, enfatizando que a vontade de negociar estava presente, mas sempre condicionada ao respeito mútuo e à rejeição de qualquer forma de agressão que comprometesse a soberania do seu país. Por sua vez, Kim Jong-un respondeu de maneira firme, mas não sem mostrar um traço sutil de pragmatismo que indicava o peso das decisões que estava disposto a considerar. Ele falou sobre as ameaças percebidas pelo seu regime, as pressões internacionais que buscavam minar sua autoridade e a necessidade de garantir a segurança e a estabilidade interna antes de se aventurar em concessões que poderiam ser interpretadas como fraqueza. Kim deixou claro que seu objetivo principal era proteger seu povo e assegurar que qualquer acordo fosse sustentado por garantias concretas e respeitadas internacionalmente. A resposta de Kim, embora implacável, demonstrava uma leitura cuidadosa da situação, deixando entrever que a negociação, mesmo que árdua, não estava completamente descartada, desde que houvesse um reconhecimento claro das condições e limites de sua nação. A conversa prosseguiu com a troca de propostas e contrapropostas veladas, onde cada líder testava as fronteiras da flexibilidade do outro, criando um jogo delicado entre firmeza e abertura, desafio e possibilidade. A plateia sentia-se presa naquele embate, onde a linha tênue entre o conflito e a conciliação era traçada a cada nova frase, e a esperança de um desfecho pacífico parecia crescer, embora ainda distante. Zelensky concluiu sua fala reforçando que a verdadeira força de um líder está na capacidade de proteger seu povo e, ao mesmo tempo, buscar o caminho da paz, mesmo diante das maiores adversidades. Ele pediu que Kim considerasse o futuro não apenas como um líder da Coreia do Norte, mas como alguém capaz de transcender o momento presente e abrir espaço para uma convivência pacífica entre as nações. Kim Jong-un, por sua vez, reiterou que a segurança e a soberania do seu país eram inegociáveis, mas que o diálogo permaneceria aberto, desde que construído sobre bases sólidas de respeito e reconhecimento mútuo. A cena final do debate naquele momento deixou claro que, embora os líderes mantivessem suas posições firmes, uma porta havia sido aberta para o diálogo contínuo, sinalizando um passo significativo em direção a um possível entendimento, mesmo que esse caminho ainda estivesse repleto de desafios e incertezas. A continuidade daquele encontro prometia aprofundar as tensões e as possibilidades, fazendo com que o público permanecesse atento, consciente de que aquela era uma batalha de palavras, estratégias e vontades que poderia redefinir o futuro da geopolítica mundial. A conexão entre as falas de Zelensky e Kim estabeleceu uma narrativa contínua, onde a urgência da paz e a necessidade da segurança se entrelaçavam, mostrando que o conflito não se resolveria sem o enfrentamento direto dessas duas realidades complexas e interdependentes,